As filhas de Ló embebedaram o pai e se deitaram com ele. E agora? Será que elas conseguiram êxito em seu plano? Será que elas conseguiram preservar a linhagem do pai? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Vamos ao versículo 36. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas de hoje. Sim, gente, essa relação frutificou. As filhas de Ló se deitaram com ele e engravidaram do próprio pai. A filha mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe. E a filha mais nova também teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ammi. E os nomes que as meninas deram, os nomes que as filhas de Ló deram aos filhos, são muito peculiares, porque eles dizem respeito exatamente ao ato perverso que elas tiveram para que eles pudessem vir ao mundo. Moabe significa do pai, é o filho do pai. É como se toda vez que a filha mais velha de Ló falasse Moabe, chamasse o filho, ela estivesse dizendo: esse é o filho do pai. Esse é o filho que eu tive com o meu pai. Ben-Ammi significa filho do meu povo e mais uma vez faz referência ao ato de que Ben-Ammi era filho de Ló com a sua própria filha mais nova. O fato das meninas, das filhas de Ló, colocarem esses nomes tão característicos em seus filhos mostra o nível da perversão dessas mulheres. O fato de que elas não só praticaram um ato horrendo, mas elas tinham orgulho daquilo que fizeram. Elas não tinham a menor vergonha. Muito pelo contrário, elas colocaram o nome nos filhos para que eles carregassem isso por toda a história de que eles foram gerados em um ato de total imoralidade. Gente, Ló, que foi omisso a vida toda, que a vida toda escolheu estar sempre no meio do caminho, sempre em cima do muro, sempre precisando ser empurrado pelas circunstâncias, sendo empurrado pelo próprio Deus para que a sua vida fosse resguardada, para que ele não fosse destruído em Sodoma. Ló agora vai passar os últimos dias da sua vida chamando pelo nome os filhos e lembrando que seus filhos eram também seus netos. Ló, que era esse homem que se atormentava dentro de si com a imoralidade que ele via e ouvia, agora ele ouvia da própria voz os nomes que remetiam a uma imoralidade e perversão que tocou a sua própria carne. Ele vai passar os dias finais da sua vida sendo atormentado constantemente, não mais por práticas imorais externas a ele, mas práticas imorais e perversas que tinham tocado o seu próprio ser. Mais do que ser justo diante de Deus, eu desejo viver uma vida para a glória de Deus. O meu desejo é que nos dias finais da minha vida, com o final da minha história, não haja dúvida de que eu fui alguém que amou a Deus. E você? O que você deseja para o final da sua vida? Ló deixou dois legados. Ló deixou Moabe e Ló deixou Ben-Ammi. Esses dois meninos vão dar origem a dois povos, a duas nações. Moabe vai dar origem aos moabitas e Ben-Ammi vai dar origem aos amonitas. Esses dois povos vão se tornar povos inimigos do povo de Deus. Eles vão ser inimigos do povo de Israel. Qual legado você deseja deixar? Você, como um justo, como alguém que tem fé em Cristo Jesus, tem filhos para que sejam a luz do mundo ou tem filhos para serem inimigos de Deus? Qual legado você deseja que a sua família carregue? Ainda que esses povos tenham se tornado inimigos do povo de Deus, eles contavam com a bênção e com a proteção de Deus. Acredita? Sim.
Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Deuteronômio que o próprio Deus vai dar a Israel a seguinte instrução: eles não deveriam tomar posse das terras onde os moabitas estavam habitando, nem onde os amonitas estavam vivendo. Aquela terra pertencia a eles, e Deus vai dizer para que o povo de Israel não fosse hostil com esses dois grupos, com esses dois povos, porque eles eram descendentes de Ló. Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, ele vai abençoar esses dois povos porque eles eram descendentes de Ló e Ló era sobrinho de Abraão. Deus vai conceder bênção e proteção a esses povos por causa que na linhagem deles havia ao menos um justo. Isso significa que muitas pessoas que estão ao redor de homens justos e mulheres justas, que são tementes a Deus, podem ser contemplados pela bênção e pela proteção divina. Isso significa que talvez você tenha sido ao longo da sua vida contemplado pela bênção e pela proteção divina por causa da oração de um justo que intercede por você, por causa da oração de alguém que tem pedido para que Deus o abençoe e o proteja, e Deus, em sua misericórdia, amor e bondade, tem respondido à oração desse justo. Mas a pergunta que eu tenho para você é: você vai se contentar em apenas estar debaixo da bênção e da proteção de Deus, mas continuar sendo parte de um povo que é inimigo do povo de Deus? Ou você deseja mais do que isso? Você quer a bênção, você quer a proteção, mas você quer também o relacionamento de intimidade. Você quer ser um amigo de Deus. Você quer fazer parte do povo de Deus. Mais do que a bênção e a proteção, você quer ser a bênção de estar em um relacionamento de intimidade com esse Senhor. Se você deseja ir além, se você deseja mais do que a bênção e a proteção, se você deseja ser um amigo de Deus, Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. Ele estende a mão e te oferece perdão. Se arrependa para que você possa receber o perdão que está sendo oferecido a você e venha a Cristo. Caminhe com Ele de mãos dadas, se torne parte desse povo e viva uma vida para a glória de Deus, não apenas como alguém que é favorecido pela bênção e pela proteção, mas como alguém que é filho, como alguém que é íntimo. Talvez você tenha crescido em um contexto amonita, você tenha crescido em um contexto moabita. Talvez a sua família está em um contexto contrário ao coração de Deus e você caminhou dessa forma a vida toda e criou seus filhos dessa forma a vida inteira e está pensando que não há mais esperança. Mas eu quero te lembrar a respeito de uma personagem muito especial do texto bíblico que era uma moabita. O nome dessa mulher é Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Sim, ela nasceu entre esse povo que tem uma origem perversa e imoral, esse povo que vai se tornar inimigo do povo de Deus. Ruth nasce no meio desse povo. Mas Ruth vai ser contemplada pela graça de Deus. Ruth vai almejar ter o Deus de Noemi, a sua sogra. Ela deseja fazer do Deus de Noemi, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro, o seu Deus. E Deus, então, de fato, se torna o Deus de Ruth. E Ruth passa a integrar o povo de Deus. E ao integrar o povo de Deus, Ruth vai se tornar a bisavó de um homem muito importante na história bíblica, que é o rei Davi. Ruth era bisavó de Davi, linhagem real de onde vem o rei Jesus. Ruth está na linhagem de Jesus Cristo, uma moabita. E isso é um reflexo da graça, da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. Então há esperança, somente venha para Cristo, seja contemplado pela graça de Deus, assim como Ruth foi. Os dias finais de Ló nos contam muito sobre uma vida passiva e omissa, uma vida que não glorificou a Deus. Ló não aproveitou a sua autonomia, Ló não usou a autonomia que Deus lhe entregou para glorificar o nome do Senhor. Deus concede a mim e concede a você uma autonomia.
E eu desejo usar a autonomia que Ele me deu para a glória de Deus. Não significa que eu não vou falhar no caminho, mas todas as vezes que eu falhar, eu sei que existe um lugar de arrependimento para que eu volte e existe uma nova chance. E dessa forma, com o meu dia a dia, no meu caminhar, eu posso continuar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu desejo que você tenha sido ao longo desse vídeo chacoalhado, incentivado, estimulado a viver uma vida para a glória de Deus, a não se contentar em ser apenas um justo, mas a desejar viver como um, a não se contentar com o fato de ser alguém que tem a Cristo e conhece a Cristo, mas a desejar viver como alguém que por onde passa exala o bom perfume de Cristo. E dessa forma consiga agora voltar para o seu cotidiano e refletir sobre a forma como você tem vivido os seus dias, para que o seu desfecho não seja como o desfecho de Ló, mas para que o seu livro ou a sua série possa chegar ao final ecoando uma mensagem: Jesus Cristo é o Senhor, a Ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém.